Oi, Mari. Oi, Mamu. Tudo bem? Esperar a Lud entrar aqui para a gente solicitar a participação dela. Problemas técnicos, né? Acontecem. Esperar ver se ela entrou. Entrou. Vou solicitar agora. Lud, tenta me mandar solicitar para participar, por favor. Gente, já vai começar, tá? Só um momentinho. Nossa, tá muito difícil aqui hoje, hein? Não sei o que tá acontecendo, gente. Não apareceu, Lud. Ele tá a convidar para participar. Aí eu coloco, né? Enviar solicitação. Aí ele coloca, aguardando Lud F. Mendes. Tá aguardando você autorizar, né? Participar. Mas não tá aparecendo. Ei, Aleluia! Conseguimos! Tecnologias que deixam a gente biruta. sim, eu não sei o que aconteceu, depois eu até vou ver isso. É estranho, né? Eu não sei, eles são Eu achei muito temperamento. estranho. Então vamos lá. É, tem a hora deles, né? É, bem isso. O momento. Quer esperar um pouquinho? Pode ser. Ou já quer começar? A gente pode começar a falar da gente, né? Que o pessoal, para quem não te conhece, para quem não me conhece, que é do seu perfil. Eu compartilhei também no Sim. YouTube, tá indo lá no YouTube a transmissão. Vamos que vamos. Pode começar, Lud, se você quiser. Então, meu nome é Ludmila Faria. Eu sou mãe do Antônio, de 5 anos. Eu sou casada com o Igor. Hoje eu moro em Uberlândia, mas eu sou de Catalão, Goiás. A gente morou no sul durante 2 anos e depois a gente veio para Uberlândia e agora no fim do mês a gente está indo para Uberaba. Além da mudança da pandemia, né? Temos outras mudanças por aí. Ah, faz Eu sou parte. assistente social não tem jeito, né? De lutar contra. E eu sou assistente social de formação. Eu sou facilitadora de círculos de construção de paz e eu faço círculos com mulheres. Né? Esses círculos, eles são aplicados no judiciário, eles são aplicados nas escolas, eles são círculos para resolução de conflitos. Ele não chega a ser uma mediação,
mas ele é um círculo de resolução de conflitos, empresas também. E eu também, gente, sabe aquela pessoa assim, que vê um trem, o olho brilha, aí eu corro. Eu sou assim. Eu sou também focalizadora de dança circular sagrada, eu leio muito, então eu também dou dicas literárias, eu estudo literatura infantil e eu estudo mitologia e simbologia, né? Uhum. E também sou calígrafa, né, É, Camila? Que foi tudo assim que mais a um gente se conheceu. Foi. Foi graças a Carol Negin que a gente se conheceu, né? Essa é Sim, por causa do curso, porque a gente acaba interagindo, né? E enfim. Bom, eu sou a Camila, que legal. como já tá aí, e eu tenho 29 anos. Fui mãe, alguns dizem que cedo, outros dizem que é normal, aos 23 anos. Minha filhinha hoje tem 6 anos. Até a gente vai falar um pouquinho disso, né? Que ninguém nunca tá contente com nada, né? As pessoas sempre têm alguma coisa para comentar a respeito da maternidade. Eu sou Você tem um professora. palpite. Sempre tem. Nasce uma mãe, nasce um palpite. Isso é crucial. Junte e a culpa. E a culpa também. Essa daí já nasce. Antes de você ter o bebê, você já tá se sentindo culpado. E, e aí eu sou professora, né? Sou psicopedagoga também. Eu terminei minha pós-graduação faz pouco tempo. E sou mãe, né? Aquela coisa, mãe já é quase uma profissão, né? Em tempo integral, Sim. porque você não tem folga, né? É mãe, mãe, mãe. E é isso, eu até conversei com a Lud a ideia de fazer esse bate-papo, né? Porque pelo menos, acho que hoje em dia tem muita romantização da maternidade. A maternidade, ela não é lá tão romântica assim na prática, né? É muito bom ser mãe e tal. Como a gente, as lives aí, para quem viu. Você deixou salva as suas lives? Ou não? Deixei. Estão todas lá no IGTV. Quem quiser ir lá no IGTV, da Lud depois dá uma olhadinha, que ela falou sobre a deusa, né, interior, né? A Deméter. Isso, a Deméter é é a mais materna de todas as mães. E aí eu também tô começando a elaborar um círculo, que eu vou mandar o teste para vocês das deusas. E aí vocês vão ver qual que é a deusa guia e qual que é a complementar. E a gente fazer um círculo para a gente conversar sobre isso, tipo workshop. Acho que vai ser bem bacana. Vamos ver se vai dar certo. Muito bom, pessoal. Vamos lá. Aproveita e também já vão dar um coraçãozinho aí na nossa live para mais pessoas conseguirem ver, né? Para dar uma difundida aí, né? E é isso, assim, a conversa é exatamente isso, as grandes dificuldades da maternidade. Porque a gente poderia chegar aqui e falar assim, ai, porque ser mãe é lindo, dar à luz, você, né, aquela coisa, mas assim, não é só isso, né? Ser mãe vem toda uma bagagem junto e que não é fácil de enfrentar, né? E até o fato de você não querer ser mãe também acaba sendo um fardo pela forma como a sociedade lida com isso, né? Então a gente eu separei alguns tópicos, né? Que até a gente conversou a respeito. E aí eu vou comentar um pouquinho, a Lud comenta um pouquinho. Se vocês quiserem também
Vocês continuar transmitindo. Oi, Alisson, tudo bem? Oi, Mamu de novo, tudo bem? Chama... Lud, você consegue me mandar aí o convite, amor, por favor? Vamos ver, tá aguardando a Lud entrar. Nossa, gente, tá difícil, né, hoje? Tá bem complicado. Eita. Aqui tá chovendo muito, eu não sei se é por isso também. Ah, pode ser. Aí qualquer coisa a gente pode fazer amanhã também. Vamos tentar de mais um pouco, aí se a gente... E Vamos. aí a gente muda. Eu nem lembro mais o que eu tava falando, mas tudo bem. Bom, Da é maternidade, isso. que é muito difícil, a questão de quem não quer ser mãe também é muito cobrada. Exatamente. Vai, Má, vai dar certo. Vai sim. Gente, então, o primeiro tópico que eu coloquei aqui pra gente discutir é querer ser mãe e o papel social feminino. O que é isso? Assim, pra mim, eu vejo dessa forma. Hoje em dia, com a modernidade e tudo mais, muitas mulheres não querem ser mãe. E essa é uma opção delas, né? Ou talvez não queiram ser mãe, é aquela coisa, você acaba de casar, e aí? Quando vem as crianças? É a velha pergunta que sempre acontece. E eu conheço vários casais que até ficaram muitos anos casados, só o casal, e depois de um tempo resolveu ter filho, e outros não. Outros simplesmente não têm essa necessidade. E também outras pessoas que são solteiras, né? Que por opção, assim, que não quiseram ter filhos. Tudo bem, né? Mas essa cobrança desse papel feminino de que a mulher tem que muito complicada, porque fica muito daquela coisa que você ter a obrigação de ser mãe. Não, você é mulher, você nasceu mulher, você tem a obrigação de ser mãe, você precisa ser mãe, né? E nem sempre a pessoa tá quer, faz parte do projeto de vida dela isso. Porque eu acho que ser mãe, casar, enfim, é um projeto de vida, né? Às vezes dá uma atropelada, que nem o meu mesmo, deu uma atropeladinha, que não era para ser naquele momento, mas, enfim, faz parte do projeto da minha vida. Eu um dia ia querer ser mãe. Então, acho que para mim é muito isso. Você vê assim também, Lud? Como que é assim? Então, até eu coloquei uma caixinha de perguntas nos stories. E assim, eu tenho 4 amigas que elas não querem ser mães, sabe? E foram elas que responderam. Acho lindo, acho corajoso, mas eu não quero. Para mim, depois eu vou até convidá-las para fazer uma live sobre isso, né? Sobre o ponto de vista delas sobre isso. Porque, como eu falei, né, na primeira live, eu falei sobre Afrodite, né? E aí, nessa live, eu citei muito o livro A Construção do Patriarcado, que é quando a mulher ela é vista como esse objeto de troca, justamente para reprodução, né? Então, já que é você que tem útero, então você tem que, né, ter filhos. E pense em quantas mulheres sofreram, porque às vezes os maridos são estéreis e aí ninguém sabia disso na época e já colocava isso a culpa na mulher, né? Sim. Ou de não ter, por exemplo, os reis e rainhas, não ter o homem, ó o maridão, Marina, e de não ter o herdeiro homem, né, para substituir no trono. Quantas mulheres sofreram por isso? Então, essa questão, ela é um ponto assim, tem gente que tem essa opção, né, de querer ser mãe, tem mulheres que são mães por acaso ou por uma questão de estupro, né, que pode Sim. acontecer também, que é contra a vontade. E tem mulheres que têm muita vontade de serem mães e não conseguem conceber, né? Então, isso é muito difícil e a sociedade
sempre olha a gente justamente como essa mulher que tem que casar, ter filhos, e aí se tem um, quando vem o outro, não é assim? Não é só o, né? Se tem um, não, tem que ter um irmão, né? Tem que ter um irmão, não pode ficar sozinho. Só que hoje a vida é muito mais difícil. A gente está mais isolado, a gente não tem uma rede de apoio, né? Para ter mais filhos, digamos assim, é tudo muito caro, né? Hoje em dia é tudo muito caro. Você quer falar, Camila? Pode falar. Não, pode falar. Só concordei com você. Então é tudo muito, então é tudo muito caro, é muito difícil esse papel, porque quando olham lá para trás, né, nossas avós, nossa, teve 11, mas um ia criando o outro, né? Era um trem Sim, assim. Às vezes um sobrevivia até por sorte, né? Mas porque não dava para olhar todo mundo. não. Não dava. Então, esse papel, e o que acontece? E parece que quando a mulher se torna mãe, ela é mãe. Ela parece que ela foi desvinculada dessa mulher. Né? Parece que ela não tem sensualidade, ela não pode ter sensualidade mais, não pode ter sexualidade, ela tem que se vestir de tal maneira, ela tem que se comportar de tal maneira, né? Parece que tem esse estigma, né? Então, e muitas vezes até os filhos olham para as mães como se elas não fossem mulheres, Ela é minha. né? É mãe, Exato. é mãe. Antes de mim, ela não existia. A sensação que dá é mais ou menos essa. Porque eu demorei a cair a ficha para minha própria mãe, para olhar para falar assim, uai, mas né? Gente, É, minha mãe é mulher antes de ser mãe. Ela é uma mulher, ela tem os desejos dela, tem as vontades dela, né? E hoje a gente tem um bombardeio de informações de como ser uma mãe perfeita nessa maternidade romantizada, e isso dá uma surtada, porque você tem muita informação sobre tudo o tempo inteiro. Eu lembro que quando eu estava grávida, teve um dia, ainda mais quando trabalho em casa. Justamente, Marina, nós que ficamos em casa com os pequenos, aí que a gente. Aí tem aquele julgamento assim, nossa, mas você não vai voltar a trabalhar? é. Então, Nossa, mas ela quando você vai não faz voltar a nada, trabalhar? né? Até aquela coisa, Você não faz não nada. faz nada. Você não faz nada, você só fica por conta de menino, super fácil, É, né? não. Super fácil. Menino e casa, né? Porque casa. Sim, tranquilo. E a gente recebe remuneração por isso? Não, né? Eu até falei em uma das lives, gente, eu não vou lembrar qual, porque foram muitas, mas que é assim, o homem é pago para cuidar dessa sociedade nossa, né? Ele recebe por isso. Sim. E às vezes recebe muito bem, até mais do que precisa, tá? E a gente não recebe para cuidar desse núcleo interno, né? Desse núcleo de dentro de casa, né? A gente não tem remuneração. É como se isso fosse, como você falou, Camila, uma obrigação. Tipo assim, você está cumprindo mais do que você precisa cumprir. Sim. E a gente é muito julgada, né? De tudo quanto é lado, né? Sempre vai ter Sim. esse A cobrança, né? É muito grande. a cobrança. E uma coisa que uma vez eu estava assistindo, numa live até, falando assim, a pessoa, eu não me lembro quem falou, mas eu guardei a frase em si, né? A pessoa falava assim, porque depois que você tem filho, você não é mais a Camila, você é a mãe da Fernanda. Ah, mãe da Fernanda. As pessoas mudam o jeito de falar. E outra coisa também, se por exemplo, uma coisa também que estavam comparando de mãe com pai. Se você sai para ir no shopping, você encontra alguma pessoa lá no lugar, ué, com quem que você deixou seu filho? Mas cadê seu filho? Com quem que tá? Coisa que pro homem não perguntam. Se uma mulher, vou até dizer a mulher que comenta mais. Homem parece que, eu vi fulano no shopping, nem lembro que vi, né? Porque para eles tanto faz como tanto fez. Mas se uma mulher encontra um outro homem, um homem que é casado no shopping, enfim, que tem filho, ela não chega e pergunta, ué, mas com quem que você deixou seu filho? Você não vê, Sim, tem muito isso. então. Você não vê. Ninguém pergunta, ué, mas cadê seu filho? Nossa, você tá aqui no barzinho bebendo e cadê seu filho?
Ninguém pergunta isso pro homem. Justamente. Mas pra Porque a gente tem que mulher, ter essa mãe tempo integral, né? São 24 horas por dia, né? Essa mãe. Ainda mais na pandemia, né? nossa, Nós tá tudo surtando aqui, arrancando os cabelos, né? Não tá fácil. não é fácil. Acho que pra mãe nenhuma. Não, não é fácil, porque é uma outra coisa, né? Que eu até nem vou entrar muito no assunto, porque a gente pode até fazer uma outra live sobre isso, porque é um assunto muito extenso, mas essa questão da escola também assume muito o papel da família, né? Eu não tô falando da mãe, Sim. tô falando da família, porque para mim eu vejo que criação de filho é pai e mãe, né? Não é só a mãe em si, eu Uhum, acho que são os dois. E a escola acaba assumindo uhum, muito desse papel da família. E aí, agora, nesse momento de pandemia, a escola ela é um suporte muito grande que agora não está tendo, né? Diretamente, de ficar com a criança, né? De ter aquele tempo sem a criança. E aí os pais sentem muito por isso. Porque o filho na escola, ele é onde ele aprende a ter educação, a falar por favor, a falar obrigado, coisa que o pai e a mãe teria que ensinar, não é matéria da escola, né? Até eu já vi uma frase que uhum, fala, o papel da escola é abrir as janelas do conhecimento. E não ensinar a criança sim. a moral, né? Essas coisas, né? Então, Bons modos, né? a Comportamento. cultura da família, isso é uma coisa muito, muito individual. E aí, quando o pai e a mãe se deparam numa situação que ela é obrigada a ficar com o filho em tempo integral, ela vê o que ela plantou muitas vezes, né? Aquilo que ela está cultivando, né? E aí a família vê e aí fica assustada, fica desesperada de fato, porque não é fácil. Tem essa questão de que realmente criança o tempo todo em casa, você tem que arrumar coisa para distrair e tudo mais, não é fácil. A minha filha me chama umas 300 vezes por dia. Eu já quase falei que eu vou mudar de nome, porque não sou mais mãe, eu vou mudar de nome, porque aí nem vou te contar o nome para você parar de me chamar toda hora. Porque é o tempo todo, é o tempo todo. Eu não posso fazer nada que ela tá. Ela tá atrás, ela tá atrás. Ela falou pra mim se ela podia ficar assistindo a live aqui junto comigo. Daí eu falei que não, porque ela iria atrapalhar. Depois ela assistia no celular que eu mostrava pra ela. Mas então eu posso ficar na porta? Eu posso ficar atrás da porta? E atrás da porta eu posso ficar? Então, assim, Oh, meu- é uma coisa que. E assim, tem hora que a gente também surta, não é porque eu sou professora, que eu estudei, que também, entendeu? Casa de ferreiro, Não. espeta de pau. Chega uma hora que você também não aguenta. É muita cobrança, né? Do filho, assim, muitas vezes. Sim, Sugam a gente. sim, eu falo que sim, é esse sugar, né? Que eu falo que a palavra que a gente mais fala na vida é mãe. É, É a palavra que a gente mais repete na vida é mãe. Para quem tem mãe, é a palavra que a gente mais repete. Então, assim, eu fico olhando isso, eu fiz muitos círculos com diretores de escolas e com professores. Então, essa questão, né, do trabalho para dentro da sua casa dá um desgaste muito grande, porque além de todos os outros alunos, que agora tem até o WhatsApp da professora, né, que pode coitada mandar da mensagem a professora. qualquer hora, então ainda tem os delas, né? Ainda tem as crianças delas, né? Tem os filhos e tudo. Então fica uma coisa de assim, é sufocante mesmo, É, sabe? De você pensar assim, meu Deus, e agora? Eu não tenho mais vida, eu não tenho para onde ir, porque aí você sai para um lado, você dá de cara com a criança, você vai para o outro, você dá de cara com a criança. é, E aí você fica assim, meu Deus, e cansa, e somos seres humanos. sim. E a gente não foi criar, a gente não foi fabricado para ficar enclausurado, né? Não. Então tá uma situação bem complicada mesmo. A gente pode falar disso em outra live, sim. Temos sim, porque a escola tá fazendo falta. Pode me chamar que eu vou. A gente tá reclamando aí da escola. Eu, infelizmente, estou empregada no momento, desde março. Eu acabei perdendo emprego por conta da pandemia, né? Como muitas pessoas, eu acredito que também estão na mesma situação. E eu sempre trabalhei, eu nunca fiquei nem desempregada, assim. Eu sempre trabalhei, emendava um serviço no outro, saía de um, entrava no outro, assim. Eu nunca parei. E agora, eu juro pra você, é muito complicado. A gente se sente, você se sente, no meu caso, eu me sinto às vezes um pouco inútil, assim, sabe?
No sentido da coisa mesmo. Não inútil de, ai, tô com depressão, mas no sentido da coisa mesmo, Uhum. da utilidade de você. Parece que a coisa não anda. É muito estranho. Como eu sempre trabalhei fora e gosto de trabalhar fora. Eu amo, assim, Uhum. também gosto muito de trabalhar fora. Então, para mim, está sendo um desafio muito grande. Eu tenho que me reinventar. E eu mudei para o interior também. Eu morava na capital, eu morava em São Paulo, naquela loucura, naquele vucu-vucu todo. E aí eu vim para o interior, é muito mais tranquilo, é muito mais calmo, né? Para minha filha está sendo maravilhoso, porque é outra vida, né? É bem diferente. E ela saiu do apartamento para morar em casa. Então, para ela, uma coisa assim, uma descoberta imensa. Ela ama, não quer voltar para São Paulo de jeito nenhum. Mas pra mim é um desafio, porque eu sempre Sim. trabalhei, eu sinto muita falta mesmo. Mas a gente tem que esperar o momento certo, não dá para passar os pés diante das mãos, né? A vida é muito mais Não, importante, a saúde, do que muitas outras coisas, né? É isso. E com certeza. podemos ir para o próximo? Sim, E também, é assim, na verdade são tópicos, mas todos têm muito uma coisa a ver com a outra. todos sim, sim, eles se conversam, né? É sobre julgamentos e medos. E aí eu gostaria de falar também sobre a questão do acolhimento, assim. Eu percebo que o julgamento, ele ocorre muito feminino, da mulher para mulher, sabe assim? Eu acho que muitas vezes eu sento em cima do meu rabo pra falar do rabo do outro, assim, literalmente, sabe? Uhum. Porque eu vejo muitas mães que têm dificuldade, que vê, mas na hora de falar, não, porque não, mas comigo não. Não, mas não sei o que, não sei o que. E aí aquela cobrança de, nossa, mas seu filho ainda não andou? Nossa, eu acho que você tem que levar no médico, deve ter algum problema, né? Isso é Nossa, mas terrível. a minha, com 6 meses ela falava. Seu filho não fala nada? Então, assim, 6 meses já falava, andava e já tinha nascido todos os dentes da boca e exatamente. dormia a noite inteira. E aí, Com 6 meses. a gente, quando mãe, né, a gente, quando se encontra na condição de mãe, a gente já vem uma cobrança muito grande, porque você criar uma outra vida, você desenvolver uma outra vida, não é tão simples assim, né? E não veio com manual de instrução, então é muito difícil, né? Uma A competição, justamente, competição, Marina. é bem isso. É uma competição. E a gente tem muita dificuldade, porque no começo é tudo muito novo, é tudo muito diferente, você não sabe o que vai ser, e aí você carrega aquela culpa de será que eu vou ser uma boa mãe? Todo mundo já se questionou, acredito, por conta disso. Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou dar conta? Todos esses medos, e aí você vai de noite só para ver se a criança está respirando de noite, porque você parece que a criança tá tão quietinha que parece que morreu, você fica com medo. Então, a gente Fica. acaba se colocando naturalmente vários medos. E aí as pessoas ao redor contribuem muito para esses medos. Porque elas fazem comentários que eu acho totalmente desnecessário. Até eu acho que a gente pode fazer uma live qualquer hora falando disso. Os comentários Só nos desnecessários comentários. que não precisa. Só. Tipo assim, ó, aproveita para dormir, viu? Porque depois que nascer, já era, né? Quem nunca ouviu isso, né? Ah, você tá reclamando que Sim. tá incomodando a... Que no Covid já falou também, né? Isso, tem isso também, né? Porque Tem isso também. o rabo do outro é fácil, né? Não é difícil, né? É engraçado, sempre quando eu vejo alguma grávida, eu sou apaixonada em grávida, né? Eu acho que eu não sei se é porque eu gosto muito de criança, sei lá, é uma coisa minha, assim. Eu sempre falo, ai, a pessoa fala pra mim, ai, eu tô grávida. Eu falei, ai, que maravilha, é tão gostoso ser mãe. Aí a pessoa olha pra minha cara, você tem algum probleminha? Porque você tá falando isso? Eu falo, não, eu gosto mesmo. Eu gostaria muito de ter muitos filhos, de verdade. Eu sou filha única, acho que eu tenho um negócio aí por causa disso, uma falta. Oi, Leila. E eu acho que eu gostaria de ter muitos filhos. Eu acho lindo família de casa cheia. É coisa Deméter, né? Não tem jeito. Você, não.
Em vez de ser Ela é a sua mãe guia, sua deusa guia. É ela. Deméter, da Mater já, né? Já muda o É da nome. Mater. E o nome dela vem, né? Deméter Mater. É a grande mãe. Exatamente. Eu queria ter uma casa cheia, assim. Gosto muito de trabalhar, como eu disse. Eu gosto muito de interagir com as pessoas, de ter esse contato e tal. Eu acho que, sendo professora, eu lido muito com criança. Eu adoro ver o desenvolvimento. É uma coisa que, para mim, é fantástica. Assim, Deve ser lindo, né? É demais. lindo demais esse Mas processo. cada É conquista muito bonito. é um presente, assim. Porque eu escolhi. Eu sou professora porque eu gosto. Não é falta de opção, né? Então, eu vejo que algumas Uhum. são desmotivadas e tal, mas graças a Deus, por enquanto, ainda não é o meu caso. Eu acho que a hora que o cismar aqui pra mim não dá, eu vou largar a mão tudo, porque eu sou assim. Eu já larguei serviço assim, ah, não tá bom, não tô gostando, tchau. Eu não fico num lugar que eu não tô me sentindo bem, né? Eu não gosto. Pra Ah, ficar eu também não. é melhor não fazer, né? Então, eu já sofri Uhum. alguns problemas por conta do local de trabalho, a maneira como é, mas o trabalho em si eu nunca fiz mal feito. Graças a Deus, eu sempre tive essa cabeça de fazer o melhor, né? Ah lá, meu marido falando, ela ama ser Ela ama professora. ser própria mesmo, se dedica de corpo. Ah, que Eu sou lindo. daquelas que leva trabalho para casa mesmo porque gosta, passa final de semana e tudo bem, sabe? Me sobrecarrego até às vezes porque quero fazer mais do que eu posso, né? Levo os problemas dos alunos para casa, sou bem mãe mesmo, sabe? É aquela criança que chega chorando, eu sou a primeira a pegar no colo, a abraçar, acalentar, a querer ver bem. Essa criança. Outra coisa que eu ia falar, que a gente está falando sobre os medos de mãe, é aquela coisa, né, que eu sempre digo, quando eu fiz um curso a respeito de deficiências, né, essas questões das crianças e tal, dislexia, autismo, enfim. E é uma coisa assim, né, que uma vez eu ouvi uma palestrante dizendo isso e eu levo isso pra minha vida também, porque eu gosto muito de assistir as coisas e eu gravo muito, sabe, na minha cabeça, tiro de aprendizagem mesmo. Ela falava Sim. assim, pessoal, gente, é difícil lidar, era uma palestra para professor, tá? Ela falou assim, pessoal, é difícil. Imagina, se coloquem no lugar da mãe que tem uma criança especial. Ela nunca. Quando você estava grávida, você pensava, ai, não sei o que. A primeira coisa que você pensa, eu quero que meu filho seja perfeito. É a primeira coisa que toda mãe que venha com saúde seja perfeito. É o que todo mundo fala, né? Então, assim, ninguém nunca pede, eu quero muito ter um filho que tem autismo. Ai, não vejo a hora. Eu quero muito ter um filho com síndrome de Down. Então, assim, E nem a criança pede, né? não. Muito menos a criança, né? Então, quando vem para a mãe essa questão, vem o filho, né, que você concebe a criança e aí você, ou depois que nasce, você descobre que tem alguns probleminhas aí, tem uma diferença, né, do meio social, é É uma condição diferente, né? É uma condição, sim. né? Diferente. Eu gosto de ver E aí você já tem aquele monte cansada assim. de medo, você tem aquele monte de medo materno que existe naturalmente, e aí você fica com mais medo ainda. Porque primeiro que você não sabe como a sociedade. A primeira coisa que eu acho que toda mãe pensa é como que a sociedade vai receber meu filho? Eu acho que isso é uma coisa É. que passa na cabeça de todo mundo. O medo maior é esse, É, né? como vai lidar com meu filho? Porque eu em casa dou todo amor e carinho, mas na rua eu não sei como vai ser, né? E aí, o medo é triplicado, né? E é essa coisa de algumas que ela estava dizendo para as professoras terem paciência com esses pais, porque para ele também é uma aceitação, também é uma coisa diferente, né? Não é uma coisa que ele pediu, não É todo um é. processo, né? E aí ter paciência e respeitar o processo do outro. Eu acho que muito isso, assim, porque esses medos que a gente tem, e aí quando alguns medos se concretizam, né? Que eu acho que o medo de alguém. As pessoas têm medo de ter um filho com problema. Todo mundo tem um problema, uma deficiência, né? Todo mundo tem essa questão. De ter um filho saudável e normal, digamos assim, né? A gente já tem, Então, e aí é muito né? Que a pior, gente não sabe principalmente a mãe de primeira viagem, né? Ela não fica sim. ali perdida. E aí aquela coisa que todo esse medo, e aí eu falo do acolhimento, porque é nessa hora que a gente precisa de pessoas que acolham, Oiê, pessoas que consigam dar suporte, pessoas que consigam ajudar positivamente.
né? Não é aquela coisa de você julgar, de você achar, falar que acha que você sabe de tudo. Até porque toda criança, mesmo crianças que são autistas, disléxicas, são diferentes. Não é porque, Sim, cada uma é de um não é jeito. E cada porque, criança tem seu processo de aprendizagem, de sim, vida. Todo mundo diferente. Nós somos diferentes uns dos outros, sim, né? graças a Deus, A gente não é igual. né? Ainda bem, senão a gente ia ser robô mesmo, ia Sim, ser máquina, não precisava nem estar aqui agora. Então eu acho que esse julgamento ele pesa, muito. né, para uma mãe, para um pai, porque hoje a gente tem pais mais participativos na educação dos filhos. Eu percebia isso muito no Rio Grande do Sul. Depois que eu subi para cá, eu não senti tanto. Eu vi uma diferença nisso, né, no papel do pai também, né? E mas esse julgamento, ele é muito cruel, porque ele começa quando você está grávida, né? Ele já vem assim, olha, eu lembro de uma situação, gente, eu grávida, eu passei muito mal, eu fiquei enorme, Antônio nasceu enorme, eu era muito magritinha, Eu também, também passei Antônio mal. nasceu. Nossa, eu fiquei 3 meses de cama, eu só vomitava, gente. Só, porque, uai, nossa, que trem mais louco. Perdi E tem 11 mulheres que quilos, estão tranquilas. 15 quilos, Hã? quase que, não, 11 quilos eu perdi nos 3 primeiros meses, de tanto vomitar. Sério, olha isso. Pais mais ativos. Uhul, as mulheres merecem. Eu também acho, viu? Não é só que a gente merece, né? Vocês têm obrigação disso. Sim, A gente tem obrigação de ser mãe, vocês têm obrigação de estar junto, é dever, sim. né? A questão da casa, né? Todos nós moramos na mesma casa. Então, né, todo mundo ajuda a cuidar da casa. Então, eu lembro, eu tava gigante, eu tinha muita azia. A gente vivia chupando picolé de limão, gelo e aquele trem de. Uma mulher bisurada lá que é trem. Dentro do céu, pé. E eu tava muito, concordo. Nós não fez sozinha, não fez não, Maria. Não É isso fez aí, mesmo. Na hora de compartilhar. fazer foi muito legal. É. Eu acho que ele falou no sentido de mulheres merecem, no sentido de que a gente tem tanta responsabilidade Sim, e que algumas coisas eles não têm como dividir com a gente, né? Que nem quando eu tava grávida, meu marido sempre falava, eu não posso, você tá dando peito, eu sentia muita dor no começo, né? Ele falava, eu não tenho o que fazer, eu não posso fazer nada, eu não tenho como te ajudar. Então, tem coisas que eles não podem fazer por nós, mas não. muita coisa que dá para fazer. Então, acho que realmente Sim, né? A gente merece. Isso mesmo, Leila. A gente cria, né? Para quem tem 2 filhos, você teve 2 lindões. A Leila é minha prima, ela tem 2 meninos. Um já formou, né? Já, e eles estão lindos. E cada um é diferente um do outro. Trata igual, mas é diferente. Cada um nasce com uma personalidade, né? sim. Então eu lembro de eu estar. E aí eu entrei em uma padaria. E aí até a Paty, que é uma amiga do meu marido, minha amiga, a Paty, Marina. E aí ela virou assim pra mim, nossa, Lud, como é que você tá? Eu falei, tô custando aguentar. Eu virei um mutante, eu sinto cheiro de tudo. Eu sinto o cheiro da madeira da cristaleira, você não tá entendendo. É muito custoso. Eles falam que gravidez não é doença, mas dá trabalho. Dá. Nossa, mas dá um desconforto. E aí ela falou assim, nossa, você é a primeira pessoa que não romantiza a gravidez, né? Eu falei, não. Nossa, eu só reclamava. Vi a hora de tirar a menina de dentro da barriga, eu não aguentava mais. Não, porque você não dorme, né? Já teve uma noite que eu fui no banheiro 10 vezes pra fazer xixi. Assim, teve um dia que eu achei que a bolsa tinha estourado de tanto Gente. Fora os acontecendo. quilos, né? Que toda hora a Então, gente acha que vai parir, né? Quando chega no final da gravidez. sim, Toda hora tu e a dá um importância. espirro, você acha que foi porque você tem que ir lá pro hospital. Gente, foi muito engraçado. Minha cunhada tava limpando meus dentes.
Sim, Leila, é muito importante a participação do pai mesmo. Eu acho que ela é essencial para a criança. Ela sente isso. Sim, faz todo Eu fico pensando, sim, as mães solos tem por aí, meu Deus do céu. Sabe? Tem que se dobrar para dar conta. Não é fácil. E eu lembro que eu estava lá, eu estava de 4 meses. Aí eu espirrei e fiz xixi. Aí eu comecei a rir. Eu falei, você não vai acreditar. Vou ter que ir embora. Meu Deus, é triste. É terrível. É uma mudança muito grande. Porque a gente, primeiro que, né, vai mudando tudo. E aí depois que nasce, aí que vem a mudança maior. Sim. Porque enquanto tá lá dentro, você ainda consegue, né, controlar alguma coisa. Depois que sai, você tem uma aí você não conta. Fica essa criança aqui, vem alguém aqui pegar, porque não tô dando Gente, conta. eu lembro. Não, eu e o meu marido, eu lembro quando a gente chegou em casa depois que o Antônio nasceu, a gente olhou um pra cara do outro. E agora? O que faz com isso? O que a gente faz? Será que. E ele tava dormindo. A gente falou assim: deixa ele aqui. Mas assim, a gente olhava assim, mas a gente não pode deixar ele sozinho, né? Não. Mas, gente, sabe aquela coisa que você não sabe o que fazer? Porque você tem uma vida que depende inteiramente de você. E isso é muito grande. E aí, com o tempo, você vai acostumando, lógico, mas aí ele ainda falou, o Igor, nossa, era bom lá no hospital, né? A enfermeira sabia as horas, ela chegava lá. Quer ver mais? A comidinha vinha na hora, você podia comer tranquilo. Na hora, tudo pronto. A cama você ajustava, sim, porque eu fiz cesárea, né? Só põe o menino. Eu também. Eu não sofri muito, pra mim foi bem tranquilo, assim, o pós. Mas eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu senti muita falta da cama do hospital. Porque a cama do hospital, você ajusta, você levanta, você abaixa. E a minha não faz isso, não. Aí eu peguei, eu levanto para levantar da cama, era uma tristeza, que a cama era baixa. Eu falava, cadê a cama do hospital? Podia ficar mais um mês lá, que não tinha problema, não. As enfermeiras trazendo para mamar, depois dar banho. Nossa, é um sossego. Quem fala pra mim que é ruim ficar no hospital quando você ganha neném? Não é, não. Eu ficaria mais um mês lá, curtindo o hotel, a hotelaria. Que boa. Comida boa, feita na hora. Ai, vou só tomar. Sim, porque aí você não tem que preocupar com comida, né? Com banho do menino. Eu lembro que eu adoro sopa de hospital. Sério, todo mundo que vai para o hospital, eu vou. Eu também. A hora da sopa, eles me liga. Quando eu tô em Catalão, minha amiga ela fez uma bariátrica, eu fui lá comer a sopa dela, que ela não queria. Aí meu pai, uma vez também, fez uma cirurgia, eu fui lá comer a sopa dele, que ele não gosta. E ninguém gosta da sopa, só eu. Aí eles me ligam mesmo, eu vou, feliz da vida. Então, assim, oi, Fred. Então, para isso é muito bom, sabe? Você ter um apoio. Esse é o apoio. E quando a gente chega em casa, a gente não tem. Não tem. Né? Eu ainda mamata, que eu ainda fiquei quase 2 meses com a minha mãe. No dengo. Olha. Então ainda é. Minha avó, você imagina? Então todo mundo babava. Então, às vezes, de noite, porque eu não dormia, né? A gente vira um zumbi, né? E aí, de noite, a minha mãe pegava e ficava com ela, balançando ela a noite toda pra me dormir. Tipo, aí minha mãe ia dormir. Olha! Minha mãe ia dormir de manhã e eu levantava. Aí, depois de 2 meses que eu tava na casa com a minha mãe, eu fui morar com meu marido e com a minha sogra. Então, eu continuei tendo o auxílio. Então, eu sou uma bela de uma folgada. E a pessoa acha que você... Sabe, a Leila? E a pessoa acha que você vai visitar que nada, interessada na sopa. Justamente, Leila, eu já visito na hora, porque eu já sei até a hora que a sopa vai. Tá certo. Oi lá! Então, porque... Então você foi muito paparicada. Que delícia! Eu não posso reclamar, não. Por isso que eu quero ter mais uns 10. Foi fácil.
Ai, nossa, eu vou Eu contar um falo que quando a gente episódio testa. aqui que eu quase larguei mão de ser mãe por causa desse episódio. Você não tem noção, assim. Eu sou super tranquila, né? Eu sou tranquila até demais, assim, com relação a dar bronca, a brigar. Eu sou, assim, a paz de Deus, né? E aí, o que que aconteceu? Minha filha, abençoada, cismou, O seu marido ali, é, a tia da 10 sopa do São filhos, ele falou, Nicolau. Justamente, marido. socorro! É, gente, eu queria ter, mas eu sei que não vai dar certo, não. É só no pensamento mesmo, é só na cabeça, porque não vai rolar, não. É muita criança e hoje em dia não tem como não nascer rica. Tinha que ser rica dona Não tem de jeito, escola. né? Rica dona de escola, porque Justamente. É, aí não precisar pagar a escola para os meninos. Excelente. A solução. é assim. Então, e a minha filha, ela não sei o que aconteceu, ela cismou que ela ia se desfraldar. Então ela arrancava a fralda de noite, se fizesse cocô, xixi não. Aí Independente. sabe o que ela fazia? Prepara o bolso, Tico. Tico é o apelido do meu marido, falando para preparar o bolso. Bem assim. E aí ela resolveu, com um aninho assim, ela tirou a fralda à noite, espalhou a coisa por tudo que é lugar que você imaginasse. Era no berço, era no chão, era na parede, era na boca, era menino do céu. E eu, na época, eu fiquei até o 6º mês, porque eu dei a amamentação exclusiva, né? Que foi minha opção. E aí eu acordava, Uhum. quando ela já tinha um aninho, eu acordava, arrumava ela para ir pra escolinha, deixava ela pronta e depois eu ia trabalhar. Morava na Zona Leste e trabalhava na Zona Norte. Só pra você ter uma ideia, atravessava São Paulo. Nossa, São Paulo, sim. Então, assim, eu ficava Ah, 2 horas para chegar no trabalho todo dia. Então, eu meu levantava com Deus, as galinhas, né? E aí, ia trocar sim. ela e tudo cronometrado, porque eu não gosto de acordar cedo. Então, eu não gosto, mas eu acordo, eu não gosto. Então, o que eu fazia? Era tudo meio cronometrado. Acorda às 5, 5h30 arruma a Fernanda, 6 horas tô no ponto. Sabe? Tipo isso. Aham. Você acorda de A gente tem que ter uma rotina, né? Quando manhã tem e menino, se porque senão depara dá conta. aquela coisa, aquela cena. Gente. Você não sabe, eu não sabia se eu dava banho na Fernanda, se eu chorava, se eu limpava o berço, se eu arrancava a roupa de cama. Eu não sabia, eu juro por Deus, que eu tenho vontade de sair correndo, ir embora trabalhar e largar lá o trem daquele jeito. Aí eu falei, cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Pelo amor de Deus, chama a mãe dessa criança. Só que a mãe era eu. Não tinha, É, não tinha o que fazer. Aí lá vai eu, minha filha, chegar atrasada no serviço. Por que você chegou atrasada, Camila? E para explicar. Eu chego, ó, pior era eu aquela sem eu. saber o que fazer. Porque eu só reclamava. E aí ele ficava olhando pra minha cara também, que nem uma barata tonta. Ninguém sabia o que fazia, né? E o pior, Lud, que não foi uma vez, nem duas. Foi assim, um monte de vezes ela fez isso. Muitas vezes. Meu E aí Deus. teve uma vez que eu já não aguentava mais, que eu tinha chego do trabalho e ela dormia, tirava o soninho da tarde, quando eu chegava eu acordava ela, né? Quando eu tirei ela do berço, que eu vi aquilo, eu juro pra você, eu tava tão cansada, a minha sogra lembra disso certinho. Eu chorava, mas eu chorava. Eu chorava, Sem parar, né? eu chorava desesperada, porque, gente, é um cheiro que gruda e não sai mais. É um negócio que impregna, é terrível. E aí você E ela já tinha um ano, ela já comia, né? Ainda é pior, né? Porque gruda mesmo. que coisa. Eu teve uma vez que eu taquei álcool, fez tudo na mão dela e do cheiro não saía. Era uma coisa assim terrível. Aí, graças a Deus, passou essa fase. Mas eu vou falar pra você que se eu tiver mais filho que fizer isso, eu não sei. Só de pensar, eu já não quero ter filho, não. Porque, olha, Então, é isso que a gente fica pensando se vai ter outro filho ou não. Por isso todo mundo fala, tem um atrás do outro. Eu acho que é para não dar tempo de pensar, né? Porque se a gente for pensar, não vai ter. bem É, assim. você contou, teve uma vez eu estava com o Antônio, minha mãe não dava banho. A minha mãe não deu banho em mim e meu irmão, e ela não dava banho no Antônio, porque ela tinha medo de afogar ele. Ela sempre foi muito desesperada, ela é muito ansiosa.
Olha o medo das mães. E aí ela virava. Então ela ficava comigo, mas ela ficava comigo só. Ela ficava comigo de manhã, às vezes ela almoçava lá em casa e ficava até mais ou menos 4 horas da tarde. Aí o Igor chegava por volta das 5 horas, por aí, e tinha dia que a minha mãe não ia. E aí um dia tava eu e Antônio lá, eu olho para Antônio, tinha cocô até aqui do body dele, aqui assim, tinha cocô até aqui. Assim, o trem subiu, né? A fralda, ela sobe, é a mágica. Tem coisa com criança, né, que parece mágica, que a gente não entende o que aconteceu, mas acontece. Eu olhei para a cara dele, falei, entrou nós dois, de roupa e tudo, no chuveiro. Nós dois. Porque eu não sabia o que fazer também. Aí você não sabe se tira por cima, se tira por baixo. Porque não tem banda, porque vai sujar a cabeça da criança. Gente, vai virando um rolo. Meu Deus, gente, olha, cada episódio. São aprendizados, né? Além do que aquela hora que você acaba de trocar a fralda e a criança normal, gente. Faz xixi, faz cocô. Então, né? Mas ao mesmo tempo é um grande aprendizado. E quando esse acolhimento que você fala, às vezes a gente não tem na sociedade mesmo. Até porque a gente não foi educado assim, né? A gente vem de uma cultura de cada um no seu, e eu lembro quando eu era pequena, nossa, brincava os meninos na rua, mas tinha a tia Anitta na rua que ela cuidava dos meninos tudo. Tinha muito vizinho, a rua era muito. Não passava nem ônibus na nossa rua. E aí juntava aqueles meninos para brincar na rua, então todo mundo se cuidava. Mas é porque tinha muita criança, então tinha criança de tudo quanto é idade. Isso já ajuda, né? Quando tem isso, hoje em dia, mora em apartamento. Tô falando antes de pandemia, tá, gente? Os pais às vezes nem bem de deixar na rua, né? Não tem segurança. Sim, não tem jeito. Não tem. A gente tem uma estrutura de sociedade que não pensa na família, que não pensa na criança. A gente olha isso muito. Quando em Catalão a gente não tem isso. Eles pensam nos adultos, eles não pensam, não tem um parque seguro para uma criança brincar, né? Não tem uma praça bacana, não tem estrutura para aquela criança. E aqui em Uberlândia da mesma forma. Tem alguma coisa ou outra, mas não é lá essas coisas, né? Então, mas tem cidades que se preocupam com isso, né? O diretor... Ai, deu um pouquinho, mas já voltou. Aí. Deu? Porque eu coloquei o carregador que estava... Para não dar tempo de pensar, tem que vir logo gêmeos. Deus me livre! Se vier gêmeos para mim, eu não sei o que eu tinha... Nossa! Eu queria, juro, mas quando o Antônio nasceu, eu pensei, gente, se eu tivesse dois parecidos com o Antônio, eu ia ficar doidinho. Doidinho. Ai, eu não, eu mesmo. Então, o Antônio mamou demais. Gente, pensa, dor peito, assim, sem parar. Tem nada não, dá conta. Tem nada não. Dá conta. Não, se eu tivesse uma rede de apoio, eu animava. De verdade. Sua rede de apoio é forte. Lúdia, agora muda pra Boituva. Eu vou mudar. Aí nós tem um tanto. Nós faz um Mecovila de menino. Né? Mora todo mundo junto. Do tanto que você muda, daqui a pouco você chega aqui. Não tem nada, não. Daqui a pouco eu tô aí, viu? Você me aguarda. Então, agora nós quer sossegar. Agora nós quer dar sossegada, porque isso também não é bom pro Antônio, né? Ele precisa de uma referência, né? É bom ele ter uma referência. Escolar já? Faz escola? Então, o Antônio, ele teve uma... Quando no Rio Grande do Sul, ele ia para a escola e tudo. Como a gente veio em novembro do ano passado, aí ele começou uma escola aqui em Uberlândia, ele não gostou, não se adaptou de jeito nenhum. Ele não queria ir. E a gente respeitou a vontade dele, até porque a gente viu como a escola estava lidando com as crianças lá, a gente tirou. Sim. Aí ele foi para outra escola menor. E aí, com a pandemia, a escola dele fechou.
E aí a gente começou, aí ele faz acompanhamento com a psicopedagoga, porque o Antônio tem TDAH. Ele tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então ele faz acompanhamento com a psicóloga e com a psicopedagoga. E agora eu vou ver uma escola para ele lá em Uberaba, porque esse ano eu ainda não sei, né, como a gente vai mudar. Eu estava olhando escolas aqui, mas não apareceu, e aí agora eu vou ver lá. Então ele está nesse processo escolar, é eu e o Igor mesmo. É nós dois e a psicopedagoga e a psicóloga. E não é fácil, porque ele foi diagnosticado o ano passado. E ele já não estava na escola. E eu falei assim, meu Deus, eu não sou professora. Eu não sou psicopedagoga. Eu não sei. Porque a gente tem que saber nosso limite também. Sim. Né? Até onde a gente consegue ir. Então, e aí a gente foi procurando recursos, né? Para estar nesse acompanhamento pedagógico do Antônio, mas tá pauleira, é bem pauleira, porque como ele tem o transtorno, ele não presta atenção, ele não para, o Antônio não para um minuto. O Antônio me chama também o dia inteirinho, é sem parar o tempo inteiro, e às vezes ele tem o hiperfoco, então ele repete a mesma coisa várias vezes, e aí aquilo tem dia que você pensa assim, nossa senhora, não vou dar conta, né? E aí essa questão que você falou que a gente tem medo. Lógico que o transtorno do Antônio ele não é um autismo, ele não é uma síndrome de Down que eu tenho que ficar quase 24 horas pensando constantemente. Mas eu também penso como a sociedade vai receber o Antônio, como os colegas de sala, quando ele crescer mais, vão receber o Antônio, como eu não sei qual professora vai estar na sala dele, se ela está apta para isso, ela nem é apta, se ela está de coração aberto para ele, né? Porque tem que ter uma paciência maior. Mas eu acho que você tem o maior jeito com crianças. Leila, eu tenho, eu gosto, adoro ler para criança, amo ficar eles em cima de mim. Só que eu acho, eu gosto muito, também acho, Leila, eu adoro. Só que eu também preciso do meu tempo, né? Eu também tenho outros interesses, né, na minha vida. Eu gosto muito de estudar, de ler, e isso requer atenção. Sim. Então, hoje eu já aprendi a ler com o Antônio, junto, né, a duplicar a minha atenção. No curso da Carol de caligrafia tem muito exercício muscular. Ai, Camila, a Leila, essa minha prima, você vê, os letters que ela faz na parede. Ah, eu tô seguindo. Segue ela depois que você vê. Eu já tô seguindo. Ela tava da live, eu te falei dela, né? Tô seguindo. Sim. E aí tinha muitos treinos, e aí tinha dia que eu falava assim, gente, mas o Antônio não sai de cima de mim. Então ele ficava desenhando um lado e eu treinando do outro. Era o jeito que foi onde eu achei, né? Você sabe que uma dica, assim, eu não sei aí, né, onde você vai mudar, se vai ter, enfim, mas existe algumas propostas de escolas, a proposta da escola mesmo, que é lá no que você consegue ter salas multitarefas. Para a criança que tem essa questão de ser ativo demais, né, hiperatividade, enfim, é muito bom, porque a professora consegue controlar, digamos assim, a turma e a criança também. E a criança está no... legal. Porque uma coisa que acontece muito, Lud, que os pais não sabem, né? Mas que eu já vivenciei na minha experiência, que tem muitas escolas que se dizem inclusivas, que, não, seu filho vai participar ativamente, que vai ser assim, vai ser assado, te faz 1000 promessas, né? Mas na prática, o seu filho é tirado da sala quando ele começa a tumultuar, digamos assim, né? Que ele fica naquela agitação, que tem crianças que são tem graus muito diferentes, né? Dentro dessas coisas aí, enfim. Então, tem crianças que não param um segundo. E aí, naquele momento que seu filho não para, que ele está atrapalhando, né, as outras crianças a se desenvolverem, ele é tirado da sala, ele vai para o parque, ele fica andando pela escola. E aí ele perde ele perde tudo aquilo que ele precisava aprender. Porque, além de tudo, ele vai ser um adulto.
ele vai ser um Sim. profissional, ele não vai ser criança para sempre. Então é muito fácil eu tirar a criança da sala de aula porque ela está atrapalhando os outros que estão na sala, porque ele é um. E aí você leva pro parque e Uhum. fica lá jogado, que eu falo jogado mesmo, porque eu vejo muito assim, sabe? Eu acho que é E é muito importante triste isso. a O meu medo brincadeira, é esse. é importante a brincadeira Meu medo é esse. livre, eu acho importante também. Mas a brincadeira direcionada, aquela coisa mais que você Sim. consegue conduzir, é muito mais válida para o desenvolvimento da criança, né? É importante as duas coisas, e não só uma. E aí, quando você joga a criança lá no parque, numa brinquedoteca, seja o que for, que eu já vi situações assim, você tira a criança do convívio ali. Ela precisa ter o conflito. Ela Sim. precisa aprender Para ela amadurecer. sim, que tem outras crianças na sala e que ela precisa se controlar, porque ela vai ser um adulto, ela não vai ser criança para sempre. É muito fácil você criar, você achar que é criança, ele pode fazer porque ela é criança, mas ela vai crescer. A infância é uma preparação para a vida, né? A Sim, gente tem que entender que a gente não vai ter concordo. sempre para olhar nossos filhos. E eles vão ter, em algum momento da vida, eles vão ter que interagir com outras pessoas, tendo ele alguma deficiência ou não. Então, essa é a grande questão. Essas salas que são multitarefas aí, tem vários nomes, cada um dá um nome, cada um dá o nome de um estudioso, enfim. E tem isso, porque a criança está na sala de aula, por exemplo, ele não consegue ficar quieto, ele tem uma inquietação muito grande corporal, aquela coisa de não conseguir ficar Uhum. quieto mesmo. Então ele está ali prestando atenção na aula, mas ele está com uma bola junto, na mão, sabe assim? Tem muito de Aham. essa coisa mais direcionada, mas é importante que ele fique na sala de aula. Eu detestava ter que tirar aluno de sala de aula. Lá, eu trabalho Nossa, com no criança CRAS, que precisa de ela... ajuda no CRAS. Então, eu trabalhava. me chama para trabalhar lá com eles, Leila. Eu vou. Eu Eu vou leio também, para mas é eles. longe, né? Eu faço círculo. Sim, eu faço círculo com eles. Eu danço com eles. Me chama lá que eu vou dançar com eles. Eu faço muita ciranda com criança. Eu adoro. Ela falou que trabalha com. Você faz a pintura. Então, E tem, né? Porque o Antônio, eu ainda não sei como que ele se comporta dentro da sala de aula. Porque lá no Sul ele ainda não tinha essa alfabetização, né? Ele ainda não tinha começado esse processo. Ele ia começar o ano passado. E aqui ele não chegou porque ele ficou na escola uma semana antes da pandemia. E aí eu fiquei pensando, né? Porque quando eu falo assim quando eu olhei eu pensei assim, nossa, eu não vou dar conta porque eu não consigo, por exemplo, ficar 4 horas seguidas com uma criança ensinando, né? Alfabetizando uma criança, né? é, Que é a fase do Antônio. É isso que é difícil. E ainda mais com uma criança que não consegue parar quieta, que não está prestando atenção ali. Então eu falei, não, então eu preciso de ajuda, porque assim, por mais que a gente faça, a gente faz o melhor que a gente consegue, eu faço todo o conta. Mas a gente precisa de apoio, e eu fico pensando nessas crianças mesmo. Meu medo é esse, de colocar o menino para fora de sala, e eu brigo, eu não né? gosto. Eu odiava quando tirava aluno da minha sala. Eu só tirava criança da sala se o caso fosse muito extremo. Mas eu tirava não por uma questão de tirar e deixar fora. Chegou situações que eu precisei tirar porque a criança estava muito irritada. Não era criança que tinha qualquer coisa. É uma criança, digamos assim, normal, né? Não, A não. criança Uhum. estava muito agitada, a criança estava que não se aguentava, sabe? Aquela coisa que naquele dia parece que alguma coisa aconteceu, não é possível. Uhum. Nesses momentos eu tirava da sala, conversava, esperava a criança se acalmar e não tirava para ficar andando por aí, não, nem para ficar em parque, Uhum. nada disso. Porque eles são meio sem vergonhinhas também. Eles aprendem as coisas muito fácil. E aí, aquela coisa de, se eu causar, digamos assim, eu vou pro parque. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer bagunça, porque daí eu vou pro parque. Uhum. Ficam muito rápido. Eu saio da sala. Então, eu tirava para conversar. Conversava, fazia a criança tomar até uma água, às vezes, sabe? Para ter aquele momento da respiração, Uhum. pensar, se Respirar. acalmava. Vou ficar aqui fora? Não, você vai voltar para a sala. Mas eu vou voltar? Vai, você vai voltar. E aí voltava e era inserido novamente no contexto que a turma estava
ali naquele momento. Agora, esse negócio de ficar tirando criança Aí, de ó, casa, Camila, a Leila tá precisando, ó, você pode trabalhar em catalão, mas é muito em longe. ouvidor. É muito longe. Quem gosta de mudar de casa é você, não sou eu, não. A cigana Mas aí aqui a é gente entra em uma você. questão da, mas a gente entra numa questão da maternidade, É, que é trabalhar sendo mãe, verdade. né? Porque é muito difícil. Eu lembro que quando o Antônio nasceu, eu já tinha falado que eu ia ficar 1 ano sem trabalhar para ficar em função dele. Já tem 5 que eu estou nessa, né? Eu escolhi uma profissão muito ingrata, que é serviço social, não tem emprego, é muito difícil. Quando aparece, o salário é muito pouco pelo tempo nem pelo tempo de trabalho, mas pelo serviço que é muito difícil. Moro em Catalão, mas aí a Leila trabalhou ouvidor. E aí, antes do Antônio nascer, eu tinha uma loja. Eu faço muita coisa. É É, porque eu quero passar pela vida e experimentar tudo, sabe? Eu quero experimentar tudo que a vida pode me oferecer. Isso não é falta de foco, que agora eu tô bem focada, mas é porque foi. Não é. Depois eu falo dessa história. E aí, um dia eu indo pra loja, o Antônio eu tava com 5 meses de gravidez, e aí um carro não parou no pare e quase me pegou. nossa. E ele ia bater na minha porta. E aí eu olhei, eu falei assim, gente, pra que isso? Né, eu tenho esse privilégio, é um privilégio não poder trabalhar, né, do meu marido conseguir sustentar a casa e tudo, porque se não tivesse jeito eu ia estar trabalhando, eu ia estar fazendo, né, alguma coisa. Mas nesse dia eu falei assim, nossa, é outra vida, não é só eu, né? Ele tá aqui dentro já, eu não. E aí eu parei com a loja, né? Porque era só eu que administrava e cuidava, não tinha outra pessoa para ir no lugar. Falei, então, né, vou fechar. E fechei, e depois para eu voltar para o mercado de trabalho foi muito difícil. E aí apareceu uma vaga de coordenadora pedagógica numa escola de inglês em Catalão. Eu nunca soube o salário, para falar a verdade. Porque eles iam me chamar, eu participei do processo seletivo, eles chamar. Só que eu tinha dia que eu ia sair de lá, eu ia ter que trabalhar até 9 horas da noite. Nossa. Lá. Tinha plantões, e aí o Antônio estava nessa fase da gente estar suspeitando de um TDAH de alguma coisa. E aí eu falei, não. E meu marido estava desempregado na época. Nossa. Então já ia ajudar, né? Só vou olhar aqui o carregador. Pode continuar falando. Tá. E aí eu fui e falei, não, né? Para eu trabalhar desse tanto, então não vou ver nenhum Antônio. Eu vou ver o Antônio 10 minutos na hora do almoço e olha lá. E aí mais um Antônio. Só que vai chegar o dia que eu vou ter que optar por mim. E esse dia está chegando. É só a pandemia acabar. Porque eu faço círculos online, então eu ainda estou em casa, né? Eu ainda consigo fazer esse trabalho em casa, porque eu trabalho de forma online. E porque para mim o ideal seria assim, emprego de meio período. Mas que lugar dá emprego de meio período, gente? Hoje em dia. Para mulher ainda não tem, sabe? Não, é muito difícil, porque ia ser bacana você poder passar um período do dia com seu filho e o outro trabalhando. Sim. Seria um ideal, né? Digamos assim. É. Mas a gente vive num mundo muito masculino, né? Onde é produzir, 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 produzir. E o homem não tem esse papel de estar com o filho o tempo todo, né? De estar suprindo necessidades, de estar levando uma escola, de estar fazendo uma compra, né? Esse não é o papel do homem, digamos assim. E está totalmente errado, mas a gente está desconstruindo isso aos poucos, né? Reavaliando isso, Sim. Mudando. Então é muito difícil essa questão do trabalho mesmo, assim, da gente pensar. Por exemplo, quando eu fui para o Rio Grande do Sul, não tinha ninguém. Eu falava assim, meu Deus, né? Como que eu vou trabalhar? Né? A gente acabou de mudar.
A criança em adaptação, aquele frio que eu nunca tinha sentido na vida, um trem daquele. Nossa, imagina. Então você vai pensando, você fala assim, nossa, e agora, né? Mas as coisas vão se ajeitando e tudo, e aí você vai passando, né? Só que é muito difícil mesmo. E aí eu vou. Ah, pode falar. Não, pode falar o que você ia falar. Eu tive esse privilégio, sempre trabalhei meio período quando meus filhos eram pequenos. Se não fosse assim, não iria também. Não é, Lê? É um privilégio. E quando alguém te oferece um trabalho de meio período, nossa, é sensacional, porque é muito difícil de achar. Eu nunca, até hoje, eu nunca consegui, não. Assim, sempre é aquele trabalho que te suga até o último fio do cabelo. É bem assim mesmo. E só pra gente tentar ir fechando, né, os tópicos aqui. Isso, porque, ó, gente, a nota passou de Já uma hora. passou muito. A gente acho que vai ter que estender a parte 2 dessa live aí qualquer hora, É, porque parte 2. só para concluir, assim, uma coisa que eu acho importante também a gente falar, é uma realidade que a gente está vivendo hoje, essa questão, que é uma coisa importante, que eu acho que a gente pode falar por cima agora, mas depois a gente pode até discutir em outro momento, a questão da violência Sim. obstétrica e as escolhas das mulheres, que tem muito a ver com isso que a gente está falando, do medo, dessa culpa, de todas essas coisas que permeiam a cabeça da mulher, né, quando ela está grávida, ou até mesmo depois que ela é mãe e tal, é a questão das escolhas da mulher e o que ela realmente quer, né? É o que eu comentei até com a Lud, que quando eu engravidei, eu tinha muito medo de ter filho, eu queria ter filho, mas eu tinha muito medo do fato de você parir, eu tinha muito medo disso, eu não queria ter um parto normal de jeito nenhum. E fui em busca de um médico que fizesse cesárea, que me desse certeza que ele não iria fazer parto normal, que ele não iria me forçar a isso, né? Porque eu acho muito importante isso do forçar a isso, forçar a cesárea, forçar ao normal. Eu acho que vai muito da escolha da mulher. E eu tinha muito medo. E eu achava que se eu fosse ter parto normal não ia dar certo, porque eu tava muito, já estava com essa coisa em mim, né? Eu já estava pensando assim, fui procurar, pesquisar e tudo mais. E aí eu tive a sorte de que eu consegui, enfim, né? Tinha um plano de saúde bom e tal, porque se você tá no SUS, você não tem essa chance, né? Você não tem como escolher isso. E graças a Deus foi tudo bem. Mas eu me lembro de várias pessoas falando para mim: ah, não, você vai ver, você vai acabar tendo normal. Então, assim, alimentando esse medo, alimentando essa insegurança que a gente já tem, né? Ah, você vai ver, no fim das contas vai acabar sendo normal. E era uma coisa que não precisava ninguém falar, porque eu tinha já esse medo, eu já tinha essa preocupação, porque eu não queria. E o contrário também acontece. As mulheres que querem ter normal e que são forçadas mesmo, a terem cesárea. Porque o médico não tá com pressa, porque ele não quer, porque ele acha que é mais prático para ele, porque ele vai ganhar mais, né? Então, essa questão da escolha das mulheres muitas vezes não é respeitada. Né? Muitas mulheres ainda têm parto sozinhas, por aí mundo afora. Muitas mulheres são forçadas a ter um parto também normal, mesmo não tendo condições para isso. Eu tive um caso de Não uma tem amiga condição física, né? não tem, e ela, sabe assim, e aí eles fazem isso porque é mais barato, por exemplo, no SUS, né, para economizar. No particular, ao contrário, eles querem fazer cesárea para ganhar dinheiro. No SUS, eles querem fazer parto normal porque é econômico, não é porque eles são bonzinhos, porque eles acham lindo, não. É por isso, a principal causa é essa. E é isso, assim. E aí a mãe, eu já vi uma mãe que ela não tinha condição nenhuma de ter parto normal, ela foi fazer a força, ela desmaiou lá, uma moça que eu Não. conheci, no parto, eles tiveram que fazer uma cesárea de emergência, cortaram toda a barriga dela, fizeram uma cicatriz horrível, que ficou horrível. Ela sofreu uma violência obstétrica muito grande. Então, assim, até que ponto a escolha da mulher é respeitada? Até onde? Né? Até Até onde quando os homens forem incomodarem tudo, né? exatamente. É uma coisa. Eu acho que até aí. Pode falar. Não, pode falar. Até Pode falar com o Bebago. a minha sogra conta que quando ela teve meu irmão, ó, não tenho irmão, sou filha única, tô doida. Ela É a vontade. é,
é que a dificuldade dela foi muito grande, porque ela estava no hospital no Santa Joana, até que é um hospital conceituado, né, de maternidade e tal. Mas na época não era. Eles tinham uma parte de quem tem mais dinheiro e uma parte que tem menos dinheiro. Quem tem um plano melhor e quem tem um plano mais simples, né? E aí ela estava na segunda condição. Ela estava no plano mais simples, porque o plano dela era um plano ruim, digamos assim, e não dava todo o amparo. E aí ela me disse que o menino estava quase nascendo. Ela sentiu a cabeça pular. E a médica falando para ela esperar. Não, você tem que esperar, não tá nascendo não. Não, você tem que esperar. E ela desesperada, chegou a pedir para fazer uma cesárea, pediu, falou assim, eu quero uma cesárea. Não, não vai fazer não, não vai fazer não. Ela falou, não, se for o caso eu pago a mais, não tem problema. Eu não quero mais ficar aqui, porque eles largaram ela lá, sabe? Sem dar amparo, sem dar informação, simplesmente largaram ela. E aí, no fundo, Meu Deus. ela saiu pelo corredor para chamar a médica porque a criança estava saindo, né? E aí ela... Oiê! E Tudo aí bem? ela foi lá e chamou a médica, porque aí eles foram dar atenção para ela. E aí, quando o menino nasceu, Nossa. o hospital lá era na parte pobre, digamos assim, era os doentes junto com as mulheres grávidas. A internação era uma só. Entendeu? E ela ficou na enfermaria, era tudo junto. Então tinha uma pessoa do seu lado com, sei lá, uma doença até infecciosa e você ali do lado acabou de ter um filho. Então, assim, isso aconteceu há 33 anos atrás, mas eu acredito que em alguns lugares ainda aconteça esse tipo de situação. Sabe? Provavelmente. Muito grave. Isso não dá pra dizer. Nossa, é muito triste, né? Não. Porque eu lembro quando eu tive o Antônio, eu queria normal e aí eu fiz cesárea, porque o Antônio é muito grande. E o Antônio queria sair, o Antônio queria ficar eternamente dentro de mim. Mas... E aí, quando ele nasceu, aí eu, né, entrei na sala de cirurgia, e aí ele já estava começando a me abrir. Eu falei, ué, cadê meu marido? Ele ia entrar? Eles esqueceram de chamar o Igor. Sim. E aí o anestesista chegou, eu acho que o anestesista estava lá, e aí isso eu acho terrível, a gente ficar presa. Gente, isso pra mim nossa, eu não tinha noção disso, eu juro que eu não tinha, porque na minha cabeça era parto normal, eu não fiquei pensando muito. E aí, de repente, o anestesista subiu em cima de mim, do meu braço, e começou a puxar minha barriga. Eu olhei pra cara dele, se eu não tivesse amarrado, eu te dava um soco na cara. Você é louco? Você vai quebrar meu braço. Aí ele falou assim, não, mas se eu não fizer força, ele não vai sair, se eu não empurrar. Eu falei, então você dá seus pulos, porque você vai quebrar meu braço, sai daqui de cima de mim. Na cesárea, eles não... É esquisito. Justamente. Eu achei isso, eu falei, uai, mas não tô entendendo o que tá acontecendo, sabe? Então eu achei isso de uma falta de respeito tão grande. Porque ninguém te chega, eles te tratam mesmo como bicho. Porque ninguém te chega e pergunta assim, como você tá se sentindo? Olha, tá difícil para sair, eu posso colocar... Ninguém faz, você tá lúcida ali naquela hora. De carne, né? Você sente um pedaço de carne. Sim, né? E isso é muito triste. Eu acho que é um assunto que tem que ser debatido, tem que ser enfrentado, né? Tem que ter uma humanização mesmo no parto, independente se for um parto normal ou uma cesariana, que seja a escolha da mulher e que ela possa escolher o que ela quer para o corpo dela, o corpo é dela. Sim. Né? Parece que o corpo da mulher é da sociedade, é do outro, não, o corpo é dela. É do divino. Né? Isso é uma invasão muito grande. Até é uma coisa assim, ligada à religião, que é do divino, que tem que ser daquele jeito, porque tem que... Oi, Mônica. Sim, e não é. Não. É a gente que passa, não é outra pessoa. Né? Só a gente mesmo. Pessoas dizerem pra mim, inclusive, que eu era menos mãe porque eu tinha tido cesárea, que eu não tinha tido a dor do parto. Então, eu não era mãe. Eu cheguei a ouvir isso, de pessoas falarem isso pra mim. Isso é absurdo. Eu não era mãe porque eu não tinha tido a dor do parto, que eu só ia ser mãe quando eu tivesse dor do parto. E aí eu falei assim, até uma cadela... Saudade, Mônica. Até uma cadela da rua tem dor do parto. E ela não cria os filhotes. Um exemplo, tô dando, né?
Qualquer uma. Esse Mas você não é mãe, né? Mas eu não sou mãe. E aí? Qual que é como que você mede isso? Só porque você sentiu uma Qual que é dor? o parâmetro? Não tem lógica, entende? Eu, graças Não. a Deus, não tive essa experiência. Eu tive esses comentários das pessoas, mas o meu médico foi uma pessoa assim que eu recomendo para qualquer pessoa, o meu obstetra. Ele, por várias vezes, eu cheguei lá muito mal, por causa desse negócio de passar mal, vomitar, não sei o que. Ele falava assim pra mim: Bia, você tá bem? Pegar na minha mão e falar: Você tá bem? Ele é um senhorzinho já, né? Já tem bem de idade. Você quer um atestado para ficar uns 3 dias em casa? Aí ele falava assim: Eu sei que todo mundo fala que gravidez não é doença. Ele falava isso. Mas eu sei, eu imagino o quanto é difícil. Eu tô há mais de 30 anos nessa profissão e eu sei como é. Você quer um atestado Olha pra aí. ficar em casa? Meu, aonde você vê um Aí. negócio desse? Na hora do parto, o nome dele é Dr. Osmar. Até meu marido colocou, Dr. Osmar é maravilhoso. Ah, Ele passava a mão no meu cabelo assim antes de eu entrar na sala de parto. Eu tava deitada na mesa. Ele passava, olha, parece uma menina, parece uma menina. oh, E que agora a gente vai tirar o fofo. bebê, tá bom? Tudo ele me falava, dá licença, não sei o quê. Na hora do parto, nossa, quanto cabelo que ela tem. Eu lembro dele falando isso. Vem cá, pai, vê, não sei o quê. Tipo, sabe assim, no outro dia eu tava internada no hospital, ele foi me visitar, pegar a Fernanda no colo. Sabe assim, é uma Olha aí. coisa que você não vê hoje em dia. Ele é um médico de família. Uhum. Até hoje, todo ano eu vou nele. Eu tô morando aqui e ele é de São Paulo, mas eu faço questão de uma vez, como é uma vez por ano só, né? Questão de ginecologia, Uhum. faço questão de ir nele e levo a Fernanda para ver ele. Todas as vezes ela tem que ver o doutor Osmar, dar um abraço, doutor Osmar. Ah, que legal. Mas é raro, né? É raro. Sim, muito, muito, muito raro. É uma exceção, assim. É uma grande exceção do que a gente vê, escuta, o que já passei, outras mães já passaram por isso também. Então, não é fácil. Não é. Mas agora, Então, pra gente concluir aí, né? De uma vez aí, que já estendeu bastante essa prosa aí, deu uma prosa para mais de metro. deu prosão. Eu acho que a maior mensagem que a gente pode deixar, né, é que eu, pelo menos, estou disponível para discutir, seja qual for, para ouvir, para desabafar com todas as mulheres, mães aí que sofrem, que precisam conversar. Às vezes só precisa conversar com alguém que está fora da situação, né? Então eu estou disponível. Sim. Estou disponível também se precisar brigar, se a gente precisar resolver, porque fazer os direitos valerem a pena, né? Porque eu acho que Com isso certeza. tem todo sentido e eu acho que é isso, a gente não pode desistir, porque a vida não é fácil. Minha mãe escrevendo, o pessoal tá assistindo lá no YouTube também. Tem bastante gente. Eu quero até mandar um beijo pra todo mundo que tá aí no YouTube me vendo. Oi, galera do YouTube! A minha mãe colocou assim, ó. Você nasceu de forceps, filha. Sofri muito, né? Ela colocou. Então a gente precisa se unir, não se competir com as outras mulheres, né? Não ter essa coisa de querer ser melhor que ninguém. Todas estamos no mesmo barco e temos que lutar juntas Sim, para um futuro melhor, cada vez melhor, né? Eu acho que é isso. sim. E aí você fala aí o que você achar que tem que falar. Te agradeço muito pelo convite, Camila. Te agradeço por estar comigo na jornada das deusas, né? Desses arquétipos tão incríveis que dialogam com a gente todo dia, a gente não vê. E seguimos juntas. Eu sempre, minha bandeira sempre foi pelas mulheres, né? Eu sempre tive aí. E para quem se considera mulher também, as Sim, transexuais, bissexuais, homossexuais, e para mim, tudo igual, tudo igual. Mas seguimos juntas, eu também estou à disposição para o que vocês precisarem, é só chamar, tá? Vamos continuando fazendo esse movimento de estar dialogando, de estar falando, de estar conhecendo outras histórias, né? Isso é muito importante, e da gente se fortalecer juntas, com né? certeza. Para a gente seguir, né? Muito obrigada, boa noite, Um beijão. E vão ter mais, não? beijão. Terão mais? Teremos mais lives, Então tá bom. teremos parte 2, parte 3, parte 10.
Teremos. É isso mesmo. Lud, um beijão. Um beijo. Vou falar com você, minha amiga virtual, gente, porque eu não conheço a Lud pessoalmente. Nós criamos um vínculo aí, Sim, né, de outro mundo aí. nesse mundo, Mas sim, tamo era aí. pra ser. Tamo junto. Tchau, gente. Muito obrigada Beijo. para vocês que ficaram. A live vai ficar salva lá no YouTube. Quem quiser compartilhar, mandar para as amigas, né? Mandar Pras pras amigas, amigas, pras amigas. pras inimigas Manda pras também. amigas. Pode mandar. Também, todo mundo precisa. Isso mesmo, gente. Beijão. Beijo. Até mais. Tchau, gente. Obrigada.